As vibrações, fisicamente falando, elas são um movimento oscilatório em torno de um ponto fixo. Todo material, todo objeto que tem massa e elasticidade, ele está sujeito a esse movimento oscilatório. Então, todo corpo, seja o corpo humano, seja a mesa que está à sua frente, a cadeira que você está sentado, a sua cama, o seu armário, tudo apresenta um movimento vibratório natural. Só que essa vibração ela é tão ínfima que, consequentemente, você não vai conseguir enxergá-la, é imperceptível, você não vai conseguir ter dimensão dessa vibração. Mas qualquer corpo que possui massa e elasticidade, ele estará sujeito à vibração. A vibração, ela nada mais é do que um fenômeno físico. Então, quando nós estamos lá no ensino médio, na faculdade, nós temos aulas de mecânica, né? E na mecânica você aprende que a vibração, ela é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, sentido e direção. Nada mais é do que algo que a gente aprende na geometria analítica, na hora que a gente vai fazer cálculos ali com vetores, né? E essa característica da vibração faz com que ela seja tratada dentro dos agentes físicos como um fator de risco que pode gerar problemas de saúde, né? Então, a vibração ela é um fenômeno muito bem compreendido, porque não faz parte apenas da segurança do trabalho. Quando a gente para analisar, por exemplo, a vibração na parte da mecânica, na parte da construção civil, por exemplo, os edifícios, quando eles são projetados, você tem a resistência de estruturas, né? E uma resistência de estrutura, ela é concebida de tal forma que a estrutura de um determinado prédio, por exemplo, ela vai ser construída para que essa faixa de frequência da edificação não coincida com as frequências naturais de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, um terremoto que vai ter uma faixa de frequência que varia de um pouco mais de 0,5 Hz até 15 Hz, que é uma frequência muito baixa. O que é Hertz, Gustavo? Do que você está falando? Hertz é uma unidade de medida que a gente usa para classificar as frequências, ou seja, o número de ondas por segundo. Quantas ondas eu tenho dentro de um segundo? 10. Qual é a frequência? 10 Hz. Eu tenho 15 ondas dentro de um segundo. Qual é a frequência que eu tenho? 15 Hz, só para vocês entenderem. Então, o terremoto ele tem uma frequência muito baixa, que vai de um pouco mais de 0,5 Hz até 15 Hz. E uma edificação, quando ela é projetada, você pode projetar a massa e o tamanho da espessura das paredes, da fundação, para que você evite que a frequência natural, que foi essa que eu falei, que as cadeiras, os objetos, a mesa, ou a sua impressora, tudo que está ao seu redor, que tem massa e elasticidade, elas vibrem numa frequência que possa coincidir com a frequência desse terremoto. Então, se você vai pensar numa área que está muito sujeita a abalos sísmicos, como certos pontos da Ásia, como o Japão, a América Central, no México principalmente, vocês vão ver que lá existem projetos de edificação que têm sistemas de construção diferenciados, muitos deles com amortecimento, né? Você tem uma parte de amortecimento da fundação totalmente diferente daquela que a gente vê aqui no Brasil, que basicamente não é necessário por conta disso, mas você também pode fazer um dimensionamento de estruturas e você pode também calcular o comprimento, o tamanho de uma viga, a massa dela, a densidade dela, para que essa edificação ela tenha mais resistência à variação de frequências e, coincidentemente, ela não vai apresentar um fenômeno chamado de ressonância. Eu sei que eu estou dando uma viajada um pouco aqui, pessoal, mas é só para explicar o contexto para vocês, que a ressonância ela é um fenômeno que pode afetar uma edificação. Uma ressonância, quando ela acontece numa estrutura, ela pode fazer com que um prédio literalmente desabe, tá? Caso a frequência natural desse corpo coincida com a frequência de
um elemento externo, por exemplo, a frequência do vento, a frequência de um abalo sísmico ou de qualquer outro fenômeno natural que possa coincidir com essa vibração da estrutura predial. Quando elas se coincidem, elas se amplificam, que é o fenômeno que nós chamamos de ressonância. A ressonância ela pode ser entendida como um fenômeno que é um fenômeno físico, e essa frequência de oscilação de uma fonte emissora que coincide com a oscilação de um receptor faz com que haja uma amplificação do sinal. E essa amplificação do sinal da frequência faz com que haja uma ressonância. O objeto ele vai ressonar, então ele vai amplificar essa frequência, aumentando o sinal dela e, consequentemente, amplificando o sinal dessa vibração, nós teremos um efeito muito intenso sobre a parte de armação, a parte estrutural dessa obra, podendo fazer com que esse edifício, essa ponte, como a Tacoma Bridge nos Estados Unidos nos anos 40, ela veio a se romper, elas simplesmente caiam e venham ao chão, literalmente falando, tá? Então elas vão desmoronar. O mesmo pode ser entendido com o nosso corpo. O nosso corpo, ele também é um sistema de massa-mola. Se a gente for pensar no corpo humano como um sistema biomecânico, nós estamos sujeitos a esses efeitos da vibração. Só que, evidentemente, nós não vamos desabar. Porém, o nosso corpo pode sofrer os efeitos dessa vibração. E sofrendo os efeitos dessa vibração, o nosso corpo ele pode apresentar patologias, doenças correlacionadas com essa exposição às vibrações. Uma muito comum que acontece nas mãos e nos braços são sintomas vasculares de vasoconstrição. Vasoconstrição significa diminuição ali do raio do vaso sanguíneo, que vai ficar mais estreito para a passagem do sangue. Sintomas musculoesqueléticos, fadiga muscular, inflamação nos tendões. Então, são sintomas musculoesqueléticos, vasculares e neuromusculares relacionados à exposição à vibração. Uma muito comum é a síndrome de Renault, que nada mais é do que uma síndrome relacionada à exposição às vibrações de mãos e braços. Essa síndrome, que é conhecida como a síndrome do dedo branco, ela é bem característica da exposição prolongada às vibrações de mãos e braços, principalmente pelo uso de ferramentas manuais. Então, marteletes rompedores, marteletes pneumáticos, lixadeiras, politrizes, enfim, ferramentas que caracteristicamente elas emitem vibração e que essa vibração ela se encontra mais concentrada, mais intensa, principalmente em mãos, braços e na parte dos ombros, que é uma vibração mais localizada. E tem aquela vibração, que é uma outra vibração que causa também problemas e desordens musculoesqueléticas, que são aquelas de corpo inteiro. Então, a vibração de corpo inteiro é aquela que já é transmitida para a estrutura biomecânica do corpo como um todo e que afeta o nosso organismo de uma forma geral. Então, quando você pega, por exemplo, um operador de paleteira elétrica que fica sobre uma plataforma operando aquele veículo em pé, ele está recebendo a vibração de corpo inteiro ali, principalmente no eixo que vem na vertical, de baixo para cima, que é o eixo Z. Ou então você vai pensar em exposições mais comuns, que são, por exemplo, motoristas de ônibus, operadores de empilhadeiras, operadores de retroescavadeiras, tratores, enfim, de veículos industriais que também estão sujeitos a essa vibração de corpo inteiro quando eles estão fazendo a operação desses veículos. Então, são duas características muito comuns das vibrações, né? A vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços, que são basicamente aquelas duas vibrações que nós temos como característica nas normas de higiene ocupacional, que são basicamente as normas da Fundacentro. Então, nós temos lá a NHO 9 da Fundacentro, que fala de vibração de corpo inteiro, e a NHO 10, que fala de vibração de mãos e braços. Elas foram criadas pela Fundacentro em 2012, com base nas normas da ISO 2631, a ISO 5349, a diretriz 44 da União Europeia e algumas
quando a gente pega algumas fontes de pesquisa da Vibrix, por exemplo, que são estudos que deram base para a criação das normas técnicas que nós utilizamos aqui no país. E essas referências, que são as normas de higiene ocupacional, elas foram a base para a criação, como eu disse, do anexo 1 da NR9 e a alteração do anexo 8 da NR15.